Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí. É para sempre? Casamento, separação, divórcio. Estamos falando sobre este assunto hoje no Sobre Todas as Coisas, que recebe a doutora Ana Paula, que é advogada e atua na área de direito da família, o Augusto César, jornalista, locutor e que passou já por 4 relacionamentos, e a Mara Suassuna, que é mestre em psicologia social, escritora, professora e palestrante. Qual será a fórmula do amor? Como ter um casamento de sucesso? Por qual motivo tanta gente tem buscado a separação? O Fernando ouviu muitas respostas. Vamos ver. Normalmente, quem casa não pensa em separação. Mas nos últimos 10 anos, segundo o IBGE, o número de divórcios aumentou e muito no Brasil. Mais de 160%. Pelo jeito, nem tudo é para sempre. Isso deve à falta de amor, falta de entendimento, de conversa, porque tudo conversando se resolve. Falta de um perdoar um ou outro, né? Aceitar um que o outro faz, perdoar. E falta de propósito quando se casa, porque a pessoa às vezes casa, assim não dá certo, a gente vai separar. É falta de amor, assim, entre o casal, de conversar. Às vezes um ceder para o outro, assim, é ter diálogo, porque às vezes o que dá briga, às vezes é por pouca coisa que os casais brigam. Eu sou divorciado, sou casado pela segunda vez. A minha separação se deve a muita intransigência da minha parte na época. Hoje eu já penso diferente, já acho diferente, tenho mais paciência, tenho muito mais atitude com a minha esposa, porque eu entendo que eu e ela somos uma só carne. Eu acho que as pessoas ainda não estão acreditando mais no casamento. Aí, só quando você não acredita mais no casamento, as relações não são mais profundas. A sociedade mudou, o pensamento, a mulher, o homem. A mulher hoje em dia não está mais querendo submeter a tudo que os homens querem. Eu percebo também que quanto mais caro a festa do casamento, menos o casamento dura. Mara, a maioria dos entrevistados falou na questão de diálogo. Tem que ter diálogo para um relacionamento duradouro se manter. É por aí? Eu costumo dizer que o diálogo é um dos pilares. Uma relação, ela está sustentada em alguns pilares, né? Então, é muito importante, primeiro, o pilar de valor, né? Para que uma relação dê certo, você tem que ter, né, valores que sejam semelhantes a essa pessoa, para evitar uma discrepância muito grande daquilo que se vive. Um outro pilar é a questão do respeito, né? Onde não existe respeito, a impossibilidade, né, se faz presente. A questão da comunicação, o que a gente percebe hoje que grande parte dos relacionamentos tem problemas sérios de comunicação, porque as pessoas têm linguagens diferentes, né? Então, a gente tem até um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, e a autora vai colocar justamente isso. Cada um tem uma linguagem, então é importante que esse diálogo ele seja compreendido a partir da linguagem do outro. E o outro, a outra estrutura, o outro pilar é a questão da fidelidade, né? Eu não acredito que uma relação em que esteja permeada de 3, 4, que seja uma relação a 3, a 4, seja uma relação que tenha possibilidade de dar certo. Então, é importante o quê? Primeiro, a base da relação, para que a partir dessas estruturas da relação você possa edificar um relacionamento. O diálogo, ele é imprescindível para qualquer relação, seja afetiva, seja profissional. Onde não existe compreensão, você não tem possibilidade, né, de sustentação desse relacionamento. E em muitas discussões se vê também pela questão financeira, né? A questão do dinheiro interfere bastante também em brigas, em relacionamento. Tem minha avó dizia que quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Hoje nós temos visto muito, em função das conjunturas aí socioeconômicas, né, as dificuldades pelas quais as famílias estão passando, o casal. Então, às vezes, quando a pessoa... Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes, o marido perdeu o emprego, aí a coisa começa a apertar, a mulher começa a ter que, né, prover a casa, aquilo gera, né, uma sobrecarga muito grande, aí ela fala, bom, ele não consegue mais sustentar a casa, então eu vou me separar dele. Então, é importante por quê? Porque dificuldades existem. E eu costumo dizer, todo relacionamento, todo casamento passa por dificuldade. O que você tem que identificar, o que é algo
que de repente é momentâneo e vai passar, e algo que realmente é presente, né? Por exemplo, dificuldade financeira vai existir, mais, menos, às vezes períodos de bonança. Agora, vai muito do propósito de cada parceiro, do que quer, né, dessa relação. O que eu quero? Por que as pessoas se casam? Elas se casam para ser providas, elas se casam para ter amor, elas se casam para ter filhos, elas se casam para dizer para as pessoas que elas são casadas, né? Por que as pessoas se casam? Você falou uma coisa no início do programa e agora também me fez lembrar que é a emancipação feminina, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a busca por uma, eu não digo felicidade, mas a busca por uma situação que lhe torne, né, que te dê uma vida feliz. Tem gerado, talvez, um aumento nesse número de divórcios. Mas é interessante a gente pensar que, se no passado as mulheres se sujeitavam a casamentos e ficavam, porque elas não podiam, não tinham como viver sozinhas, hoje, com as separações, a mulher ainda é quem tem o maior, que fica com a guarda das crianças. O maior número de mulheres é que fica com a guarda das crianças. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. É porque esse papel realmente ele é da mulher, ou porque o homem ainda não aceita essa questão de ser o guardião da criança? Ele aceita até compartilhar a guarda, mas não ter a guarda definitiva. Como é que vocês veem? Vocês me entenderam? Entendi. Posso dizer isso aí? Pode. Na verdade é o seguinte, eu acho que o que mais pesou em todas as separações foi a única coisa que realmente mais me faz falta, que são meus filhos. Eu me acho suficientemente competente, acredito ser competente do ponto de vista psicológico, de maturidade, aquele negócio todo. Financeiro não, porque eu sempre fui inconstante, às vezes eu sou rico, às vezes eu sou pobre, mas isso é natural. Mas os meus filhos sempre fizeram falta. Agora a doutora Ana vai explicar direitinho, porque eu tive essa discussão há pouco tempo com uma das envolvidas do processo. Que me parece que a Dilma, o ano passado, aprovou uma lei tornando obrigatório a guarda compartilhada. Então, hoje já não é mais só da mãe. Hoje é um direito do filho ter a guarda compartilhada. Não é eu quero ou a mãe quer. Hoje é o filho que tem direito à guarda compartilhada. Então, não tem mais essa coisa de a mãe já tem o direito natural à guarda. Graças a Deus. Mudou mesmo? Mudou realmente. A legislação, eu digo que em direito de família a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque muda a lei, mas o juiz é o mesmo. Então há que se dar um tempo para essa adaptação por parte dos juízes, da sociedade, dos promotores de justiça, que são responsáveis pelo cuidado com as crianças nos processos. Mas, de fato, hoje a regra geral é uma guarda compartilhada e o que não quer dizer compartilhar o dia ou a semana do filho no seguinte sentido, de necessariamente ele ter duas casas, não é isso. Necessariamente não é preciso. O Augusto falou bem, desde a Constituição e posteriormente do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda deixou de ser vista como um direito só dos pais e passou a ser vista como um direito do filho, de pais separados, de conviver com ambos. De continuar convivendo com ambos como quando do casamento. E também com ambas as famílias, a paterna e a materna. Então muda o foco. O juiz passa a olhar para a criança nesse momento e analisar, segundo a rotina dela e das famílias, o que seria ideal para ela nesse compartilhamento. Seria dividir mesmo o tempo, seria dividir a semana, dividir o ano, dividir o mês, porque necessariamente não se trata disso. E sim, e isso é o mais importante, de um compartilhamento da vida do filho, de convívio, de responsabilidades, de dividir com ele os problemas, também aqueles de ordem material e financeira, mas sobretudo os de ordem emocional. Mas a senhora você sente que os pais querem Sim, eu senti uma mudança. Sabe, Suzete, eu tenho, não é a regra, não é a maioria, melhor dizendo. De fato, ainda não é a maioria. Mas eu tenho pais, confesso, no meu escritório, que me surpreenderam de uma forma. Eu tenho um especialmente, o processo já é findo, ele me chamou a atenção de tal forma que eu nunca vi uma mãe cuidar de uma filha como esse pai. Me impressionou muito esse caso. E nesse caso, especialmente, a guarda era unilateral dele.
E nunca vi tamanho cuidado, me impressionou muito essa situação. Os pais têm querido. Sabe o que é preciso mudar, Suzete, e muito e urgente? A forma como ambos têm buscado esse convívio. As crianças têm sofrido demais. As crianças têm sido manipuladas e usadas demais. Muitas vezes, nesse momento, aquele pai que não convivia quando do casamento, quer agora recuperar tudo de uma vez. Quando sequer a criança está acostumada a isso. Então, esse momento para alguns de desespero, porque está perdendo o convívio diário com o filho, para outros de necessidade de retaliação do outro, usando o filho para tanto, enfim, esse momento de dissolução do convívio, porque há uma coisa que eu digo sempre aos meus clientes, é preciso que as pessoas que se separam compreendam, e aí aproveitando o tema do programa, que o casamento pode não ser para sempre, mas a família é. A família é para sempre. Casais que se distanciam não deixam de formar um núcleo familiar. E mais importante ainda, numa época em que outros casamentos sucedem a esses anteriores, como é o caso do Augusto, já está na 4ª união, também é muito importante que as pessoas percebam que não são 4 famílias, é uma grande família. Essas 4 uniões geraram uma grande família. É importante que as pessoas compreendam isso, porque os filhos têm sofrido muito, de todas as idades. Chega o momento do divórcio e por mais diversas razões, os casais têm se debatido em torno dos filhos. Pois é, e por quê? Eu queria saber, Mara, nesse sentido aí, é porque realmente eles querem o filho ou eles estão usando o filho para poder, de alguma forma, atingir o outro? Eu diria que não na sua maioria, mas uma grande parte dos casais, quando se separam, usam os filhos como instrumentos, né, até de guerra contra o parceiro. Ou seja, eu vejo adolescentes, crianças, né, às vezes 5, 6 anos, o sofrimento que é imputado, por quê? Porque ele vira pombo-correio, né, de briga, ele fica como se estivesse num cabo de força, a mãe puxa para um lado, o pai puxa para o outro, ele acaba sendo um instrumento, né, de guerrilha entre o pai e a mãe. E isso gera muito sofrimento. Então, eu vejo o seguinte, que no processo de separação, quem mais sofre são os filhos. E sofrem por quê? Porque falta por parte, eu concordo com você, doutora Ana, falta por parte dos pais a habilidade, a consciência, né, de que filho é um vínculo para sempre. A relação termina, mas o vínculo permanece. E que isso é gerador de muita dor, de muito sofrimento. Então, a partir do momento que você faz a escolha de não continuar naquele relacionamento, há de se pensar também como esse processo de separação ou de divórcio vai gerar em termos de consequências emocionais. Porque eu tenho pessoas que, no meu consultório hoje, adultas, que não querem se envolver em relacionamentos, porque vem de histórias, né, de traumas da relação dos pais. Então, aquele processo de separação, de divórcio, foi tão traumatizante que a pessoa fala, não, Mari, eu não quero relacionamento na minha vida, porque o que eu vivi, né, na separação do meu pai com a minha mãe, foi horrível, então eu não quero repetir essa história. Então, é muito importante que seja feito, e principalmente, eu vejo lá em casa, as pessoas até estranham, né? A gente convive muito bem, e convive com o ex, com o atual, né? Por quê? Porque a separação foi uma escolha. Então, vamos enfrentar com responsabilidade, com respeito. E uma coisa que a Ana falou que eu acho assim fundamental, Ana, eu tenho visto muitos homens, muitos pais assumindo a guarda, né? Como eu também tenho visto muitas mães abandonando os filhos. Sim, né? sim. Então, isso a gente vê, né? E eu quero ressaltar aqui o seguinte, esse cenário tem mudado. Quando você colocou, Suzete, eu entendi perfeitamente, quando a gente separa, a carga maior fica para a mulher. Né? E ela luta porque depois ela tem que brigar por uma pensão alimentícia, porque muitos homens, né? A gente fala o seguinte, o homem ama a mulher, não é a cria. Não, então, quando ele termina o casamento, o que acontece? Abandona. Ele some. Uhum. E aí, o que acontece com os filhos é problema da mulher. Então, eu vejo mulheres que se sacrificando, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, fazendo, né, hora extra, tudo para sustentar o filho, né? E tem que entrar na justiça para requerer uma pensão alimentícia como se fosse algo,
né, que ela tivesse que buscar, e não como uma direito da condição criança. adquirida do filho. Então, nesse aspecto, eu concordo, existem muitas mulheres que ficam com a responsabilidade muito grande. Não é à toa que a maioria dos programas sociais, o cartão é no nome da mulher. Isso. Né? É verdade. Justamente por isso. Gente, ao mesmo tempo que tem muita gente separando, tem outros casando, né? O Fernando foi a um dos maiores cartórios da capital para conferir esses números e é o que a gente vai ver logo após o intervalo. Quem perguntar por mim diz que foi por aí, levando um violão